Convido a querida igreja do Senhor, que abra sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 a seguir. Glória a Deus. Queremos falar nesta noite de algo que muitos não gostam de falar mais. Não é só do arrebatamento. Queremos falar algo um pouquinho mais. Espero que você entenda aquilo que Deus tem para a sua vida. Espero que você compreenda por que você foi chamado. Vamos lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre, para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Podeis assentar, a igreja do Senhor. Quando nós falamos do arrebatamento, irmãos, pensando que ele está tão distante, hoje vemos a sociedade preocupada em ter o melhor, viver do melhor nesta terra, e às vezes esquecemos que antes do arrebatamento temos algo que o pecado nos trouxe, que é a morte. O pecado nos trouxe a morte. E eu quero falar nesta noite, a morte e a ressurreição de Jesus fortalece a nossa fé e nos dá certeza do porvir. Mas para isso eu preciso lembrar que temos diversas maneiras de encontrar com aquele que nos deu a vida. Uma delas é a morte, que o pecado veio e trouxe ela, tanto a morte física quanto a espiritual. Mas eu quero frisar nesta noite algo para você, que está para participar daqui a alguns instantes da mesa do Senhor. Como está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quando nós tomamos da ceia do Senhor, comamos o pão, bebemos o cálice e esquecemos que nós está fazendo memória da igreja presbiteriana renovada. Você não está fazendo memória de nenhum homem desta terra. Você está fazendo memória, um memorial daquele que disse: eu morri, mas ressuscitei. Eu vou para lá, mas vou voltar para buscar a minha igreja. É Ele, esta memória é dele. Eu pergunto nesta noite: você já fez essa autoavaliação? Você já se autoavaliou? Porque o que eu vou falar aqui, ela não depende somente do arrebatamento, ela depende daqui a alguns instantes, de alguns momentos em que estamos aqui. Nós por esses dias perdemos uma irmã
da nossa igreja ali em Moreira César, que estava se alimentando com a família. E outros irmãos que estavam bem. Agora eu pergunto, se chegar isso na minha vida, na sua vida, será que estamos preparados para encontrar com a morte? Eu digo sempre que nós estamos a um passo para a eternidade, há segundos, há milésimos para passarmos para ela. Tínhamos em nossa igreja uma irmã, já descansa, o Senhor pastor conheceu, irmã Conceição. Todas as vezes que eu chegava na casa dela, eu, já com José Luiz para levar a cena, dizia: quando eu aceitei Jesus, eu entreguei um currículo na mão dele. Entreguei o currículo na mão dele, e não sei a que hora que ele vai me chamar. Porque naquela época ela precisava, o médico tinha precisamente dado para ela em torno de 2 meses de vida. Ela era nova, e ela pôde ser recolhida pelo Senhor já bem em tenra idade. Não sabemos a que hora, qual é o minuto da nossa vida, mas uma coisa é certa, ela é, a luz daquilo que nos espera, seja agora ou depois. Eu quero dizer para você, você está preparado para este momento? Você está preparado para viver em eternidade? A morte é algo que nós não podemos evitar. O pecado nos trouxe, é para vivermos eternamente com o Senhor, mas ela nos trouxe. Mas vou daqui a pouco dizer para você algo que vai trazer felicidade para você, mas eu quero que você pense, você está pronto para vivenciar a morte? Quantos de nós nos entristecemos porque alguém se passou para a eternidade, aquela pessoa querida que vai nos fazer falta, né? O nosso pastor ali da igreja Quadrangular de Lorena, amigo da gente, perdeu sua esposa, quanta falta faz ela. Mas eu quero dizer uma coisa: eles estão descansando nos braços do Senhor, e nós precisamos estar preparados para este momento. Eu quero dizer nessa noite que muitas crentes, 30, 40 anos de fé, não sabem de uma coisa: na morte, queridos irmãos, nós lemos muitas vezes ali a parábola do rico e Lázaro, e muitas vezes somente lemos, mas você já parou para imaginar? Muitas pessoas que acham que morreu, acabou, mas ali é o estado intermediário entre a morte e a ressurreição. O estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Aí eu vou falar o que Jesus fez. Queridos irmãos, quando nós falamos desse momento de estado, aleluia, se você vai olhar para lá e vai ver Jesus dizendo assim: olha, morreu Lázaro, e o rico. Ao longe o rico viu lá Lázaro e disse: pai Abraão, gritou de lá dizendo: manda que Lázaro venha molhar somente a meus lábios. Queridos irmãos, nós salvos temos um lugar, mas até a morte de Cristo só havia uma divisão. No Hades havia uma divisão: de um lado os salvos, do outro aqueles que, ímpios, que não quiseram aceitar Jesus, que não quiseram, ou seja, ter o encontro com Deus e ver a fidelidade. Mas quando agora essa divisão vai se acabar, quando Jesus sacramenta lá no Calvário, aleluia. Até então, alguém podia olhar para o outro e gritar, ver a situação, mas diz a palavra de Deus, Lázaro estava no seio de Abraão, porém, só 2 coisas separavam. Lucas 16, 26, fala de um abismo, está posto um abismo, grande abismo entre vós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderia,
nem pouco de lá para cá. Mas quando nós olhamos para Efésios capítulo 4, do verso 8, verso 10, nós vemos Jesus agora, como diz a palavra, levou cativo o cativeiro. Ou seja, ele vai lá, tira de perto e leva para cima e inaugura o paraíso. E aquele ladrão da cruz que estava, entra para o paraíso com o Senhor Jesus. Este é um estado, ainda não é o céu, ainda não é a ressurreição, ainda não é o arrebatamento, mas é o momento em que eu e você, mesmo consciente, estaremos ali. E eu quero te convidar nesta noite a pensar, a meditar e exortar você a crer e ver que existe algo entre a ressurreição, quando Jesus voltar, aleluia, que é chamado esse estado. E você está preparado para ele, se hoje você for chamado? Porque após a morte, como diz Hebreus, segue-se o juízo. Se você foi para o paraíso, glória a Deus. Mas se continuar lá no Hades, você vai sim, lá na frente. Quem nessa noite quer participar da primeira ressurreição, levanta a mão. Primeira ressurreição, quem quer? Você sabe o que é a primeira ressurreição? Muitas das vezes nós falamos, irmãos, pregamos, vem à escola dominical, vem participar dos ensinos, e os crentes viram as costas e nem querem saber disso. Desculpe, hoje é ceia, pastor, eu queria uma mensagem que alegrasse, mas se você não se alegrar com o céu, o que vai te alegrar? Se você não alegrar-se de estar fiel para encontrar com Deus Senhor, o que vai te alegrar? Porque tudo aqui vai passar, mas lá será para sempre e para sempre. E a mesma forma, se eu tomar aqui hoje, se eu não tiver me preparado para encontrar com o meu Senhor, por isso eu te digo, é dia de examinarmos. Estamos diante da mesa, e a mesa nos confronta e diz: eu morri por você, eu sacrifiquei por você, eu dei a vida por vocês, eu levei no paraíso para cima por vocês, e o que você está fazendo por mim? Na semana da ceia, momento de oração, de contrição. Acabou, passou a semana da ceia. Parece que voltamos à normalidade. Vou ao culto quando eu quero, vou à consagração quando eu quero. Mas nessa noite eu te convido, é hora de despertar. A igreja está se aproximando daquele grande dia do arrebatamento da igreja. Eu te pergunto, e se não houver arrebatamento hoje, você está preparado para a morte? A eternidade é certeza. A eternidade é certeza. Mas quando Jesus voltar, igreja, a ressurreição, a primeira ressurreição se divide em duas. A primeira foi Cristo. Cristo, quando ressuscitou, e alguns santos com ele. Mas vem a segunda parte, que é no arrebatamento da igreja, que todos aqueles que estiverem no túmulo e morrerem em Cristo, eles vão ouvir a voz do Senhor, a voz do Senhor dizer: vem. É chegado o momento, aonde estiver, seja lá na sepultura, seja lá no mar, seja lá, quem sabe, lá na floresta, onde estiver, ou lá na Coreia, onde estiver, vem, porque chegou a hora. Eu vou te dar o corpo de glória agora, o corpo glorioso, em que não abunda mais a corruptibilidade, a fraqueza, a doença, mas o corpo glorioso, lindo, maravilhoso, para estar comigo. E diz aqui a palavra de Deus, que nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados.
irmãos. Primeiro eles. Primeiro eles. Primeiro eles. Depois nós. Pastor, é a segunda ressurreição. Lá no juízo final. Lá no juízo final. Ou seja, irmãos, desculpa, eu me errei aqui. São 3 fases da primeira ressurreição. Ainda tem a ressurreição dos que morreram na grande tribulação. Aí agora vem a segunda ressurreição. Cristo vem para julgar. A igreja estará junto. Aí não terei, aquela ressurreição não vai ter um corpo glorioso. Você que for fiel ao Senhor, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. É fiel até o fim. Não é fiel só na ceia. Não é fiel só quando você está em compromisso. Não é fiel com a esposa. É fiel com o marido. É fiel com a namorada. É fiel com o ministério. É fiel com a igreja. É fiel na sociedade. É fiel onde estiver. Porque tem 2 olhos que sempre estão olhando ao Espírito de Deus. Ninguém foge. Diz, aleluia, Davi: para onde fugirei da tua face? Não posso fugir da face do Senhor. Seja preparado. E vai chegar o dia, irmãos. Está chegando a hora e já está aparecendo muitos escândalos. E que nós que aqui estamos hoje para participar da ceia do Senhor, não sejamos a luz daqueles que vão dar escândalo à igreja do Senhor. Porque está chegando o dia em que muitas máscaras vão cair. Muitas máscaras serão caídas. Porque nada que é oculto, a luz vai ficar oculto, vai ser revelado. Vai ser revelado. E eu quero dizer nessa noite aqui neste lugar que é santo, se prepara, a luz se arrepende, busca a face do Senhor. Porque é chegado o momento de mudança. A luz quer muitas vezes o evangelho, mas não quer cruz. Quer bênção, mas não quer cruz. É hora de arrependimento, é hora de mudança, é hora radical da tua vida. É hoje ou é agora, porque amanhã é tarde demais. Então volte-se para o Senhor ainda hoje. Mas pastor, estamos cheios de crente aqui. Pessoas todas que estão aqui vão participar da ceia. Eu sei, mas o meu Deus, o teu Deus conhece o teu interior. Ele conhece o teu coração e sabe o teu dia a dia. É hora de mudança. Nós como pastor não podemos entrar em todos os lugares. Não podemos ver tudo. Mas uma coisa é certa, o sumo pastor aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, dele ninguém foge, dele ninguém esconde, ele está vendo tudo. E hoje é o dia de Deus consertar a tua vida. Hoje é dia de Deus colocar você de pé, encher você da tua graça, encher você da presença dele, para que você vença, supere este mal sobre a tua vida e marche cantando, adorando para Sião. É hora de mudança. E muitas das vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas da terra e esquecemos que a eternidade está a um passo. Qualquer momento nós podemos entrar por ela. E quando nós chegarmos nela, será que nós vamos poder ouvir o Senhor nos abraçando e dizendo: seja bem-vindo, seja bem-vindo? Ou será que nós vamos se condoer? Pense nessa noite, como você está diante de Deus. Levante-se, naraya simiha, namai doroshi sai. Nanaramonchiki naraishi mainirehashi.
Sou eu, teu Senhor, o teu Deus. Contemplo a tua dor, a tua aflição. Porque choras, meu servo, porque choras. Eu sou tua destra fiel. Eu te sustento e te guardo. Não temas, não temas, não temas, porque por esses dias eu, Senhor, visitarei este lugar com grande poder. Vou fazer mudanças em muitos locais, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Deus. Reuniões secretas estão fazendo, mas eu, Senhor, conheço o teu coração e digo: descansa em mim. Sou tua justiça, o teu Deus, tua defesa. Não temas, porque desci para lutar e já comecei a guerrear. Inferno se cairá, demônios cairá, e a minha vitória eu vou te dar. Alegrai-vos, igreja, alegrai-vos. Eu estou no meio de vós. Estou trabalhando nesta hora, curando feridas neste lugar. Igreja minha, é hora de se levantar. O gigante vai cair por terra já, porque estou à frente para dar vitória. Igreja minha paz eu vos deixo sobre vós. Labaixa mandará façuyandará managais. Riomano condorisha mandará vasuriande kovasnai de raiz. Minha diomano no chuhamanai andará vasuriande kovasnai. Lemioni comerá vasuriande koshuriamba raias. Riomana shuriande kovasnemi de romanaya. Obreiros de Ramassuriam de Covasnêmia, assim diz o Senhor, e me de Ramassurecai, univos de Omenagachu e Ramanaias, porque o adversário tem sim lançado o espírito para dividir, o espírito para trazer confusão, mas eu, Senhor, nesta noite, tenho trazido sobre vós a minha graça, o meu poder, a minha unção. Univos, 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 porque grande ainda é a colheita, grande será a vitória. Eu vou sacudir as congregações, eu vou sacudir este cruzeiro com meu poder, assim diz o Senhor. Xarabi e cantarabaçu e andalaias. Riai me de condoro chama na gada surianda. Rai me andarabaçurianda calamai. Araia shaidara. Sabaia suriandalai. Aleluia, amados. Está chegando a hora em que eu e você vamos poder estar diante dele, e será repentino. Repentino. Não haverá momento de haver conserto, de acertar a casa. A hora de acertar é hoje. Prepara, como disse Jeremias, prepara a mobília para mudar de país. Está chegando a hora
Está chegando o momento. E vai chegar uma hora em que o inimigo sabe o que tem que colocar nos dias atuais? Um desânimo muito grande para a oração. Um desânimo muito grande pela busca pela unção de Deus. É tanta facilidade. Sabe por quê? Porque dias difíceis estão também por chegar. E só vai suportar aquele que estiver na palavra e na oração. Porque é nela que você tem e recebe a graça de Deus. E recebe o poder de Deus. Muitas das vezes é gostoso quando a gente vai ficar sentado de onde tem, dizendo para o nosso irmão, professor Zé Luiz, eu estou uma situação que eu quero ficar sentado ouvindo, mas nesta noite, como a Luiz o Senhor tem mandado dizer para a igreja aqui em Cruzeiro, é hora de comer mais da palavra, de orar mais, de se encher mais da presença do Espírito Santo. Não aguarde o encontro de avivamento, mas que cada dia na tua vida seja um dia de despertar, um dia de avivamento. Ou seja, avivamento é retorno à palavra, retorno à música com o Senhor, e eu tenho certeza que desta forma nada vai te surpreender nesta terra. Por quê? Porque a palavra exorta, a palavra avisa, a palavra orienta, a palavra direciona, e o Espírito Santo vem e fortalece e nos faz lembrar de tudo que aprendemos. Então começa neste dia de hoje a tomar decisões positivas, decisões concretas acerca da tua fé em Cristo, porque Jesus, irmãos, após a sua morte e ressurreição, Ele garantiu para mim, para você a vitória. Ele garantiu os céus para mim, para você. E é hora de nós, como servos do Senhor, retribuirmos a Ele toda a nossa gratidão, porque Ele é fiel. E este dia está por chegar, e quando ele chegar, que nós podemos estar como aquele hino, eu já estou com a lamparina acesa. Será que você está mesmo ou está cantando? Eu quero saber se naquele dia a tua lamparina vai estar acesa. Se está igual as prudentes, tem óleo, tem azeite, tem azeite na tua vida, levanta a mão e glorifica. Se tem azeite, glorifica. Se tem azeite, dá liberdade. Se tem a presença do Espírito Santo, deixa ele agir. Deixa ele trabalhar, porque é Ele quem age, Ele quem trabalha, Ele quem faz a obra. Deixa Ele trabalhar. Eu fico vendo alguns hinos. Minha lamparina está acesa. Já estou pronto para te encontrar. Curva a sua cabeça. Olhe para dentro de você. A tua lamparina para estar acesa, ela tem que estar acesa na tua casa. Tem que estar acesa no dia a dia, trabalhando. Tem que estar no dia a dia evangelizando. Tem que estar no dia a dia no supermercado. Aonde você estiver, a tua lamparina tem que estar acesa. Tem gente que acha que a lamparina tem que estar acesa só na igreja, só na frente do pastor, só na frente da liderança. Mas nesta noite tem um líder maior que está conosco 24 horas. Ele chama-se Jesus de Nazaré. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele diz: eu vou estar convosco até a consumação dos séculos. Ele diz: eu vou te deixar sozinho, não. Mas sabe o que acontece? Muitos de nós esquecemos. Vamos olhar lá para o texto e voltar para cá logo. Mas Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Noé, Deus olha e vê nele graça. Será que Deus está olhando para mim e para você hoje, está achando graça? Estamos agradando a Ele? Será que sem pedir como Ele pediu para Abraão, dá o melhor para mim? Ou você tem dado aquilo que te sobra? Se der tempo eu faço. Se der tempo eu vou adorar. Eu lembro que eu sou daquela época de 1985. E que para ir para a igreja,
A gente preparava um hino, cantava ele o dia inteiro, para chegar lá na igreja e apresentar o melhor para Deus. Aleluia. E o obreiro, ele chegava, saía, discordava de manhã, preparava a mensagem. Se o pastor precisar, eu estou pronto para pregar. Hoje, você chega para o obreiro e diz assim: obreiro, você pode pregar? Oi, rapaz, não deu tempo de preparar. Querido irmão, se você não se prepara para pregar, para cantar, imagina para morar em Peribate, como está a tua vida? Conta a tua vida. Ah, mas eu vou preparar, não vou ter oportunidade. Mas você está preparado. Os bons soldados ficam preparados. Aleluia. Tem que estar pronto. Não importa a circunstância, o momento, ele tem que estar pronto. E às vezes nós fazemos as coisas relaxadamente. E Deus não tem prazer naquele que é relaxado. Deus quer que você faça o melhor para Ele. Se é louvar, faça o melhor. Se é pregar, pregue. Se é para liberar, libere. Quando o pastor falou assim, reunião das irmãs, mensal. Está difícil às vezes até reunir liderança para poder conversar. E quando você marca uma reunião, alguns torcem o nariz, de novo reunião. De novo. E é de novo, porque lá no céu, se você não concorda nessa terra, você não concorda com o céu também. Então você vai ficar aqui com o anticristo, vai viver aqui, vai para onde você quiser. Mas se você concorda e tem a presença de Deus na sua vida, você fala, eu sou servo. Embora eu sendo pastor da igreja lá em Lorena, eu sou servo da igreja. Estou ali para servir o corpo de Cristo. E não pense porque somos pastores e liderança que não somos servos. Porque o obreiro, se formos puxar lá no hebraico, lá no grego, vamos dizer que somos servos. E servos é para servir. E eu estou aqui hoje como servo de Deus, servindo você e dizendo, é hora de se preparar, é hora de tomar decisões, é hora de sair de cima do muro. Ficar em cima do muro não adianta nada. Você tem que se posicionar naquilo que Deus tem para a sua vida. É para hoje, não é para amanhã, não é para depois, porque hoje é teu dia. Hoje é o teu dia. E não adianta você ficar aí pensando que dia é esse. É o dia de você se arrepender, tomar posição e aí participar da ceia. Aleluia, eu não sou... Deus não está me dando revelação, mas Ele está dando palavra. Que às vezes a pessoa fala assim, depois do culto vou lá para ver se Ele revela. Não precisa, a palavra de Deus já está revelando que você precisa tomar posição. A maior revelação, a maior profecia está aqui, ó. Tem muito crente sofrendo, sabe por quê? Fica correndo atrás de profeta. E o maior profeta é aquele que prega a palavra de Deus. E nessa noite eu vou dizer para você, se você quer ser abençoado, ande na palavra. Vou contar uma experiência para voltar a palavra, pastor. Eu era adolescente na igreja. Eu via Deus falando sempre com todo mundo na igreja. E meu sonho é que Deus levantasse alguém em profecia e falasse comigo. Eu via lá, as irmãs vinham, os profetas vinham, falavam. Mas não falava comigo. Eu faleci, mas não tem problema. Mas eu tinha uma coisa comigo. Se o profeta não falar, a palavra fala. Quantas vezes cheguei na igreja, seja culto de criança, de jovem, a palavra vinha. E o 85 não tinha o que nós temos hoje, toda teologia que nós temos hoje. Era aquela palavra mesmo, buscada, cavada, mas Deus falava. Você ia para o ensino bíblico, sentava lá e Deus falava. Mas era
questão de curiosidade. Falei, quero que Deus fale comigo de profecia. E fui orando. Chegou uma família de profeta. O pai era profeta, a mãe era profeta e 2 filhas profetas. Só faltou uma para ser profeta. E falei, agora Deus fala. Falou com todo mundo. Não falou comigo. Aquela família ficou 1 ano lá, falava com todo mundo. Não falava comigo em profecia. Falava assim, né? Tinha comunhão. Mas um dia Deus falou assim, eu vou falar com ele. Uma irmã lá de Itajubá, da Assembleia de Deus, chamada Sônia. Deus já recolheu ela. A irmã Sônia sai lá, e eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo. Já fazia alguns meses, que hoje o pessoal busca casamento, busca carro. Mas na época eu buscava batismo com o Espírito Santo. Era momento, ia para oração, o que você quer? Ser batizado com o Espírito Santo. Só de falar me arrepio, irmãos. Saudade. E Deus então, uma escola dominical, transformou-se em um culto. Naquele domingo, pastor Moisés, irmã Sônia, mais um jovem lá de Itajubá, pregando a palavra de Deus ali. Meu sogro era o dirigente daquela congregação. E Deus usou ela e falou assim, hoje eu vou te batizar com o Espírito Santo. Fui para casa, isso era tarde, a escola dominical era tarde. Tomei um banho. Foi do evangelismo, porque acabava a escola dominical, tinha evangelismo. Fomos para casa, tomei aquele banho. Hoje você é batizado com o Espírito Santo. Deus falou, demorou, mas falou comigo. Através de uma profeta. O culto, isso foi acho que em 89. Foi no feriado dia 15, né? Dia 14, ia ser feriado na segunda-feira. Eu cheguei ali. No culto, o culto estava gostoso, mas e o batismo com o Espírito Santo, nada. Acabou o culto. Aí eu escutei aquela conversa assim, vai ter oração na casa do presbítero João Paulino. Falei, Deus falou que é hoje. Aleluia. Ele não falou que vai ser na igreja. Ele disse que vai ser hoje. E eu peguei, era a casa do meu sogro, era a casa da igreja. Eu falei, eu vou para oração. Porque Deus só quer batizar com o Espírito Santo hoje. E quando nós ali, os irmãos faziam uma roda, todo mundo orando. Os irmãos que oração, dobravam o joelho. E os irmãos oravam, aquela oração. E toda vez que eu ia, alguém ia na minha frente. Eu fui o penúltimo. Porque esse mesmo, era para ser o último, mas foram buscar uma irmã na casa dela, que estava doente, para que o pessoal orasse. E quando eu dobrei o joelho, aleluia, oh glória, a palavra de Deus é fiel. Ela é fiel. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque. Que coisa deliciosa. Eu lembro que eu dobrei o joelho. E quando, aleluias, eu percebi. Parece que eu abri os olhos. E quando eu abri os olhos, eu já não estava no chão. Eu vi uma coluna de fogo que desceu. E quando ela desceu, eu não vi mais nada. A não ser quando alguém disse, levanta moço, porque Jesus já te batizou com o Espírito Santo. E eu começava ali uma nova era na minha vida espiritual, ali junto do Senhor. Eu acordei e falei, meu Deus, voltei em si. Ela estava ali, sapato cheio, parecia jogar um balde de água quente, toda molhado, cabelo molhado. Eu tinha cabelo naquela época, viu? Era magrinho, tinha cabelo, e todo molhado, e pude glorificar o Senhor Jesus. E faz tempo que eu não deixo de falar língua estranha. Sabe por quê? Porque aquele que é batizado com o Espírito Santo tem que buscar, tem que clamar, e não deixe de
falar, porque você foi batizado. Seja aqui, eu já falei em língua estranha até mesmo, assinando, aleluia, a minha casa. Quando eu ganhei no CDHU, eu falei mistério, porque Deus falou que é da casa. E quando eu cheguei na mesa, eu destampei, eu falei em língua, e a moça olhou para mim e disse assim: o que é isso, rapaz? Você não é nesse pai, não? Eu estou alegre com Jesus, aleluia. Nesta noite, igreja, você que crê, e a luz do arrebatamento da igreja, você que crê que precisa encher, se ponha de pé por gentileza. Não deixe o fogo do Espírito Santo apagar da tua vida. É Ele que vai te levar para o céu. Tinha um hino que nós louvávamos a Deus. Essa igreja nasceu no fogo, ela cresce no fogo e vai subir no fogo, e que nós possamos subir louvando, adorando aquele que é digno de glória, aquele que é digno de honra. Nesta noite eu espero, profeta, aleluia, a luz que vai pôr a mão na tua cabeça, mas ouça a voz de Deus dizendo: é hora de mudança, porque estou voltando para buscar minha igreja. A morte e ressurreição de Cristo nos garantiu o paraíso para aqueles que já foram, nos garante também, aleluia, a ressurreição para eles, e para nós, se nós formos também. Mas se nós não formos, Ele garante que nós vamos ouvir a voz dEle, como voz de arcanjo. E diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, que vai ser no abrir e fechar de olhos. E quando nós estivermos com Ele, nós vamos receber você. Tudo que você fizer aqui na obra de Deus, faça com alegria, porque lá você vai ter a recompensa. Faça com alegria para Ele. Se você fizer para a igreja, fizer para o pastor, vai ter sim uma recompensa aqui. Mas se você fizer para Ele, o pastor vai ficar feliz, a igreja vai ficar feliz, e lá você está garantindo o seu galardão nos céus. Vai passar o fogo, e a sua vai ser obra de prata, de ouro, aleluia, em pedra preciosa. Então, se você tem nessa noite obras de ouro, glorifica a Deus. Obras de ouro é aquilo que você faz para a obra de Deus, com alegria. O ministério que Deus te deu para você realizar. A pedra preciosa são os dons que você tem na tua vida, e você precisa usar na obra de Deus. Use, e aleluia, porque Deus tem pressa em fazer grandes coisas. Aleluias. E para você que tem, eu queria que você nessa hora pensasse assim comigo: Deus tem uma mudança na sua vida, que é uma mudança. Mas se você ficar preocupado, que vão achar de mim, mas fala assim: o que Deus vai achar de mim? O que o Senhor tem pensado sobre mim? Aleluia. No céu não entra pecado, angústia, tristeza, nem dor. Não entra quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre podes agora ofuscar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Crentes de toda a cidade, a Deus em sempre louvar. No céu tenho muita saudade da glória que lá hei de ver. Vou ter quando eu ver meu Jesus rodeado de grande esplendor. Senhor meu Deus, que nós possamos, ó Deus,
está preparado para esse grande dia, sabendo, ó Deus, que tudo aqui tem de nos prender. Como diz Hebreus, Senhor, tudo tenta embaraçar-nos, tirar-nos da carreira que está proposta. Mas eu oro pela sua igreja aqui em Cruzeiro. Oro pela minha vida, Senhor, também. Que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Agradeço ao pastor Ayrton pela confiança. Que Deus possa continuar abençoando o servo, Senhor.